1 Samuel capítulo 22. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. Dali passou Davi a Mispa de Moabe e disse ao seu rei, deixe estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Medite nessa frase de Davi. Até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Trouxe-os perante o rei de Moabe, e com este moraram por todo o tempo que Davi esteve neste lugar seguro. Medite nisso também, neste lugar seguro. Porém, o profeta Gade disse a Davi, não fiques nesse lugar seguro. Vai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. A primeira coisa que eu gostaria de destacar nesse texto é que nós vemos que Davi, a própria palavra diz, o próprio Deus diz quanto a Davi, um testemunho sobre Davi, achei Davi meu servo, homem segundo o meu coração. E aqui a primeira meditação é, mesmo que sejamos de Deus, isto não nos isenta das lutas, das perseguições, de ficarmos abatidos, de termos tristezas, de passarmos por muitas aflições. Na realidade, o Senhor disse isso em João 16:33, no mundo tereis aflições, ou no mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Em certa passagem da Escritura, quando os discípulos, o Senhor entra no barco e os discípulos seguem após ele, a palavra diz que sobreveio uma grande tempestade, uma tormenta. Então, o apóstolo Pedro dizendo aqui na primeira carta, no capítulo 4, verso 12 e 13, Pedro diz, não estranheis o ardente fogo que vem contra vós, para vos provar. E é isso que Tiago fala na carta, no capítulo 1, versos 2 a 4, dos versos 2 a 4, que nós temos por grande motivo de alegria ao passarmos por várias provações, porque a nossa fé está sendo testada para sermos aprovados. O Senhor está se agradando de cada um de nós, quando muitas vezes em meio às lutas nós permanecemos, nós seguimos o Senhor. E o apóstolo Pedro diz isso no versículo 13 de 1 Pedro 4, se é pelo nome de Cristo que vocês são perseguidos, regozijem-se disso, alegrem-se por isso. Se por algum motivo vocês estão passando por muitas lutas, tende por motivo de grande alegria, porque muitas vezes, como está lá em Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 6, é porque nós estamos sendo considerados filhos e não bastardos, porque muitas vezes é a disciplina do Senhor, mas o Senhor só disciplina todo aquele, e como a palavra diz lá em Apocalipse 3, o Senhor castiga e repreende a todos quantos ama. Esse termo castigo é tornar limpo, tornar puro, esbranquiçado. Esse é o zelo do Senhor para com cada um de nós. Porque a palavra diz em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 4 a 6, que Paulo elogia então os Tessalonicenses em meio a grande luta, tribulação, que eles estavam suportando por causa da fé. Assim como o apóstolo João, lá em Apocalipse, capítulo 1, verso 9, que ele estava preso por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Então os Tessalonicenses estavam dessa forma, suportando grande luta, estavam perseverando. E Paulo disse, olha, eu menciono vocês nas igrejas de Deus, porque tudo isso que vocês suportam pela fé, é sinal do reto juízo de Deus sobre a vida de vocês, para serem considerados dignos do reino de Deus, pelo qual efeito vocês estão sofrendo. E isso, quando eles passavam nas igrejas, no neotestamentária, e aí eles confortavam e consolavam os discípulos, mostrando que por meio de muitas tribulações importa que nós entremos no reino de Deus. Porque o apóstolo Pedro fala que é isso mesmo.
Assim como nós somos formados à imagem de Cristo, o objetivo do Evangelho, um dos objetivos do Evangelho é nos formar à semelhança de Cristo, os mesmos sentimentos, os mesmos anseios, as mesmas alegrias, as mesmas tristezas do Senhor. O apóstolo Pedro diz em 1 Pedro 2,21 que Cristo veio para nos dar exemplo, e também exemplo de sofrimento. Então muitas vezes, mesmo que sejamos de Deus, olha que Davi, um homem segundo o coração de Deus, já ungido rei de Israel, tendo que se refugiar numa caverna porque estava sendo perseguido. Então, muitas vezes, a primeira lição que eu tiro daqui é que mesmo sendo de Deus, nós passamos por muitas tribulações. Você é de Deus, você está passando por lutas, mas Deus não abandonou você. Eu vejo ali, por exemplo, mesmo que não estejamos entendendo nada no momento, Atos 17, 27, quando o apóstolo Paulo mostra para os gregos, na Areópago, e ele diz, está vendo aquele lugar vazio? Este é o que eu anuncio a vocês, o lugar onde está reservado ao Deus desconhecido. Mesmo que tateando, vocês não estão longe, ele não está longe de cada um de vós. Quem tateia é aquele que não está enxergando nada. Ele não está enxergando nada na questão espiritual. Muitas vezes estamos dessa forma. Por isso que o Senhor diz, quando o povo de Israel, o povo de Judá, eles estavam lá no cativeiro da Babilônia, e ali eles estavam longe do templo, o templo destruído, Jerusalém devastada. Eles estavam a chorar, mas sonhando sim com uma prospecção, com a cidade de Davi, Jerusalém, o templo restabelecido, mas ali estavam cativos, abatidos, longe do templo, e achavam que por isso Deus estava longe deles. O Senhor então diz em Jeremias 23, 23, sou eu apenas Deus de perto e não também de longe? Eu estou convosco. Então, muitas vezes não estamos enxergando nada, mas o Senhor está conosco. Uma outra lição que eu tiro daqui é o foco dessa passagem. Veja o que Davi diz aqui no versículo 2, no versículo 3, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. O que Davi estava focando aqui? A vontade de Deus. Por isso que mesmo em meio a tudo isso que nós estamos vivendo, quando o apóstolo Paulo se dirige aos cristãos romanos, aos cristãos em Roma, ele diz, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, porque é Deus quem vai julgar. Para que vocês possam, e aí ele diz assim, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, pela palavra, para que vocês possam prestar a Deus um culto racional, para que vocês possam experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. É por isso que Paulo diz que nós devemos ler as Escrituras, para que nós venhamos ser cheios do conhecimento da vontade de Deus, cheios de toda a sabedoria e percepção espiritual. Mas este era o foco de Davi, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. O que Deus requer de cada um de nós, quando nós estamos nessas situações, é a perseverança. Hebreus capítulo 10, versículo 36, assim como o alimento diário, cotidiano, que não é opcional, você não se alimenta de forma opcional, você se alimenta por uma necessidade. E a palavra diz, o Senhor diz em Mateus 4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Hebreus 10, 36 diz que nós necessitamos de perseverança. Filipenses capítulo 3, verso 12 a 16, o apóstolo Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para aquelas que diante de mim estão, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Soberana vocação, anioclesis, um convite a um lugar celestial. Lembra quem foi que te escolheu. Lembra quem foi que te chamou. Então você deve avançar em direção a Ele, mesmo que tenha pouca força. Olha o que diz lá em Apocalipse capítulo 3, verso 8. Eis que tenho posto aberto uma porta diante de ti que ninguém pode fechar. Que mesmo tendo pouca força, não negaste nem a minha palavra e nem o meu nome. Deus sabe que nesse interim, eu marquei isso aqui, que eu achei muito importante, que eu vi algumas coisas aqui interessantes em Davi, que nós cometemos diariamente e no decorrer da nossa caminhada cristã. Nesse interim,
nesse ínterim, né, nessa caminhada, na nossa luta, porque muitas vezes não estamos enxergando nada, muitas vezes estamos prosseguindo porque nós estamos em um processo. A palavra diz lá em 1 Coríntios 1,30 que nós fomos feitos por Deus em Cristo sabedoria, justificação, santificação e redenção. A sabedoria de Deus nos conduz, e a bondade de Deus nos conduz ao arrependimento. Chegando a Cristo, nós temos a justificação dos nossos pecados e iniciamos uma caminhada até a redenção, que é a restauração total e completa do nosso corpo corruptível e mortal. E ali estaremos para sempre com o Senhor. Só que antes disso nós estamos num processo de santificação. E nesse processo de santificação, muitas vezes, na nossa caminhada cristã, nós cometemos falhas. Porque somos seres humanos. Porque o que importa para o Senhor é prosseguir. Veja o que eu mencionei lá em Filipenses capítulo 3, verso 12 a 16. Paulo inicia o versículo 12 dizendo que não alcançou a perfeição. Mas ele termina dizendo assim: todos quantos somos perfeitos tenhamos este sentimento. Qual? O de prosseguir, o de avançar, o de correr olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, em direção à carreira que nos está proposta. Então nós estamos num processo de santificação. Nesse processo aqui, nessa caminhada, nós vemos que Davi, ele estava ali com medo, e quando ele se apresenta ao sacerdote Aimeleque, precisando de pães, precisando de alimento, Davi não fala a verdade completamente. Nós vemos que Davi se alimenta dos pães da proposição, ou os pães da presença, que era somente lícito aos sacerdotes comerem. Somente era aos sacerdotes, porque aquilo simbolizava o cuidado de Deus para com o povo de Israel. Davi se finge de doido na frente do rei Aquis. Olha, muitas vezes as situações que nós passamos, mas nós estamos... Davi tinha esse objetivo aqui: eu quero saber o que Deus há de fazer de mim, na caminhada, nesse ínterim, nessa nossa luta diária, porque a palavra diz em Romanos 2,7, e vida eterna aos que perseverando em fazer o bem buscam glória, honra e incorruptibilidade. É isso que Deus está olhando. Quando a palavra diz lá em Tiago 2:12 e 13, que nós seremos julgados pela lei da liberdade, esse termo julgar quer dizer crino do grego, que quer dizer que Deus avalia toda a nossa vida, toda a nossa caminhada. Deus não é como um ser humano que olha algo e já condena. Deus olha toda a nossa caminhada. Ele olha os nossos sentimentos, Ele olha nosso choro, Ele olha a nossa dor, Ele olha a nossa angústia, Ele olha o nosso lamento, Ele olha muitas vezes até o nosso pecado, porque a palavra diz lá em Jeremias 2,7 que Deus esperava que aqueles que pecaram se voltassem para Ele, mas não se voltaram. Veja que nem o pecado em si, mas é o que nós faremos depois. O que nós vamos fazer depois? Nós iremos nos arrepender? Nós iremos nos voltar para o Senhor? Se fizermos isso, a palavra de Deus diz em 1 João 1,9, que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. E aí, quando Pedro vê lá os animais, os répteis, os quadrúpedes, naquele lençol que se estende no céu, e Pedro diz: não, porque eu nunca comi nada imundo, nada impuro. E a voz vem do céu e diz: não tornes tu comum ao que Deus purificou. Então, se Deus nos purificou a partir do momento que nós nos achegamos a Ele, e nessa luta diária, que muitas vezes nós erramos, mas nós pedimos perdão dos nossos pecados, Ele nos purifica de toda injustiça. Então nós nos tornamos limpos para Deus, e qualquer um que venha nos condenar, assim como Davi enfrentou tantas condenações, Davi enfrentou tantas perseguições, a palavra de Deus diz em Romanos 8,32, adiante, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem os condenará? Pois é Deus quem os justifica. E na continuação dos versículos diz que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E na continuação, a palavra diz aqui que mesmo nesse processo, mesmo nessa luta, Deus não permite que estejamos sós. Veja o que diz no versículo 2. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Veja que Paulo, lá em Filipenses capítulo 2, ele estava abatido, e para que não tivesse tristeza sobre tristeza, Deus cura o seu companheiro de evangelismo, de evangelização,
e até Timóteo traz boas notícias para ele. Deus sempre tem um escape. Deus está contigo. A palavra diz em Mateus 28, 20: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A palavra diz em Filipenses 1,6 que aquele que começou a boa obra em vós, ele é poderoso para aperfeiçoá-la, para completá-la até o dia de Cristo Jesus. A palavra diz em Salmo 91, versículo 15: estarei com ele na angústia, porque ao meu nome se apegou com amor. Então nós vemos coisas aqui interessantes, e mesmo que essa caminhada seja difícil, a sua, a minha, a que Davi estava suportando aqui, a palavra diz que ele estava num fundamento seguro. E é isso que Jesus diz sobre edificar a casa sobre a rocha. Pode levar tempo. Nós podemos padecer algumas coisas, como nós vemos aqui, que Davi era uma pessoa de Deus e padecia algumas dificuldades. Mas a palavra diz que Davi estava num lugar seguro. Veja no versículo 3: trouxe-os perante o rei de Moabe, e com este moraram por todo o tempo que Davi esteve neste lugar seguro. Quando nós estamos com o Senhor, e o Senhor diz lá em Mateus 16, 16 a 18, quando ele edifica a sua igreja, o ajuntamento cristão em si próprio, e sobre esta tu és Pedro, e aí Jesus faz um trocadilho com Pedro, tu és Pedro, mas sobre esta rocha, esta pedra edificarei a minha igreja. E é isso que o apóstolo Pedro diz em Atos 4, 11, 12, a pedra de esquina, aquela que dá sustentação ao edifício, à edificação. Ele é a sustentação de todas as coisas, por meio dele e para ele são todas as coisas. Tudo subsiste pelo poder da sua palavra, do nada veio existir. Tudo o que vemos, pelo poder da sua palavra, tudo está sustentado. E aí a palavra diz que Davi, quando nós estamos edificados na rocha, edificados em Cristo, que é um termo que ocorre mais de 100 vezes no Novo Testamento, em Cristo, a palavra diz que mesmo que ele saísse desse lugar seguro, ele iria para Judá. Ou seja, nós sempre estaremos nos braços do leão de Judá. Nós sempre estaremos como João, o apóstolo João, recostado no peito de Cristo. Ou como aqueles discípulos lá no caminho de Emaús que diz: Senhor, fica conosco porque já se faz tarde. E o coração deles ardia, e o Senhor não lhes deixou sem o alimento e sem o pão e sem a iluminação da palavra, porque quando eles comeram o pão, os seus olhos foram abertos. O Senhor não nos deixa seguros, não nos deixa sozinhos, mas sempre seguros, edificados na rocha. E para terminar, meus amados, outra coisa que eu achei muito interessante aqui, e só para essa conclusão, quando Davi disse: até saber o que há de fazer, até saber o que Deus há de fazer de mim. Ou seja, enquanto isso, nesse ínterim, nesse tempo que nós muitas vezes não estamos enxergando nada, mas nós sabemos que nós estamos ali debaixo da vontade de Deus, devemos fazer como a mulher Ciro-fenícia. A mulher Ciro-fenícia, ela busca pela cura da filha dela. E a palavra diz que ela não teve resposta nenhuma de Jesus. E quando ela insiste, e quando o Senhor se volta para ela e diz: não é lícito tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Antes disso ela se dobra e adora. Não teve palavra nenhuma do Senhor até então. Ela se prostra e adora. A lição que eu tiro disso é: mesmo que nós não estejamos entendendo nada, continue fazendo as mesmas coisas que você vem fazendo. Se prostre e adore. Porque o Senhor diz em Mateus capítulo 4, verso 10: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. O culto é latreia do grego, que quer dizer serviço de adoração a Deus. E adoração quer dizer prosquineu, como um cão lambendo a mão do dono. Se prostre em submissão. Continue fazendo as mesmas coisas. Essa é a primeira lição que eu tiro daqui. Até que você saiba o que Deus quer fazer com você, ou de você, ou através de você. Se prostre e adore, continuando a fazer as mesmas coisas. Uma outra lição que eu tiro daqui, um outro exemplo, é de Ana, a mãe do profeta Samuel. Ela estava amargurada de espírito. Ela apenas se prostrou ante o tabernáculo e
quase não falava, apenas balbuciava, até que o sacerdote Eli a teve por embriagada. Ela estava amargurada de espírito. Depois disso ela teve 10 filhos. E um dos maiores profetas, que foi o profeta Samuel, como filho também. Ela continuou orando. A palavra diz, lá em Isaías 66, versículo 2, o Senhor dizendo: eis para quem eu olharei, para o abatido e contrito de coração, e aquele que treme diante da minha palavra. Pegando esse gancho dessa outra pessoa que eu vou mencionar, que tremia diante da palavra de Deus, porque nós sabemos quem treme diante da palavra ou não é aquele que examina. Jesus diz em João 8,47, quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Se nós somos de Deus, nós examinamos as Escrituras, como diz em João 5,39. Se nós somos de Deus e nós recebemos a palavra de Deus com alegria, nós olhamos todos os dias para as Escrituras para ver se as coisas eram assim, como os nobres de Bereia, de Atos 17,11. E esse exemplo, esse último exemplo que eu quero tirar é de Maria, a irmã de Marta e de Lázaro. A palavra diz que ela quedava-se aos pés de Cristo, ela ficava sentadinha aos pés de Cristo ouvindo a palavra. E nós vemos lá que Jesus disse, repreendendo Marta, Jesus disse, dando testemunho de Maria, que ela havia escolhido a melhor parte, e isso ninguém poderia tirar dela. Então, mesmo que você esteja vivendo os piores momentos da sua vida, mesmo que você esteja debaixo de grande angústia, de tribulação, de aperto na alma, no entendimento, na mente, saiba que Deus é contigo. E que mesmo que você esteja em um lugar quieto, porque quando muitas vezes nós nos sentimos perdidos, nós temos que ficar como uma ovelha, ficar quietinha, porque ela não enxerga muito longe. Então ela tem que ficar quietinha e esperar o seu pastor. Saiba que assim como Davi, e você está neste momento esperando o que Deus há de fazer de você, saiba que você está em um lugar seguro. Amém? Espero que essa mensagem tenha abençoado a você que esteja sofrendo, que está abatido, que está angustiado, e que a cada dia o Senhor possa te guiar, como a palavra diz, quando você se desviar para a esquerda ou para a direita, você vai ouvir uma voz por detrás de ti dizendo: este é o caminho, andai por ele. Amém? E o caminho é o Senhor Jesus, que nos guarda e nos livra e nos protege de todo mal. Deus abençoe a tua vida e a tua família, em nome do Senhor Jesus. Amém.